Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui. E vocês já estavam com saudades aí, porque a gente deu uma parada, aconteceu uns imprevistos aí, mas estamos de volta aí com nossos conteúdos. E nós viemos hoje retomar aquele último vídeo, foi o último vídeo, né? Sobre o inferno foi o último vídeo. Sim. E aqui nós vamos falar sobre responder duas perguntas. A gente podia até brincar, né? Porque o nosso último vídeo foi sobre o inferno e o inferno se levantou pra gente parar, né? Se levantou. É verdade. Podia brincar, né? Sobre verdade, isso, né? Tipo, estão contando o nosso segredo ali, estão revelando nossos poderes. Né? As pessoas, né? Sim. Então, nós temos duas perguntas, Matheus. Certo. Uma do Ivanildo Miranda. Acho que tem uma antes. Que a mais recente é sempre a antiga, né? A anterior. E essa aqui, ó. Essa última aqui. Essa veio comigo, né? Tá. Do Steve Steele. Não é o Steve Seagal, não é? O Steve Steele. Ele falou assim, ele escreveu, quer dizer, ninguém vai pro inferno? KKKK. Vai nessa. E nos últimos dias amontoarão para si doutores, só heresias. O que você acha que ele quis dizer com isso aí? É mistério. O que você acha? Eu achei legal, né? Obrigado pelo elogio, tá chamando a gente de doutor, mas eu não sou doutor, então já vou dizendo bem claro que a única certeza que eu sei é que eu nada sei. Um pouquinho de lucidez, de entendimento que a gente tem alguma coisa ainda, né, como disse Paulo, a profundidade das riquezas. A gente não sabe nada de nada, né? A nossa insignificância diante do cosmos, de tudo que Deus criou, enfim, é demais. Até a questão da tecnologia, né? Se a gente parar para pensar, poxa, a tecnologia está avançando porque a gente está desenvolvendo inteligência artificial, robótica, máquinas, mas não tem tecnologia maior do que fazer uma máquina orgânica, pensante, que tem sentimento, né? Porque o que é o DNA humano se não um monte de código e transformar isso em vida, né? Então a maior tecnologia é a vida orgânica e não a IA. De fé, né? É interessante isso. Mas obrigado pelo elogio, né? Eu estive aí pela questão do doutor, mas não sou. Tem outros muito melhores para balizar as coisas aí para ti, se esse é o problema. E isso encoraja a gente. Eu achei bacana, né? Essa crítica construtiva, mesmo que de uma forma diferente, porque é exatamente para pessoas assim que a gente faz o material, para pessoas que estão fechadas, estão ali num sistema religioso, né? Porque uma pessoa fazendo loucura, a gente chama de doido. Agora, um monte de gente junta fazendo loucura, a gente chama de religião. O homem tentando se religar a Deus através de uma estrutura dogmática, né, de uma sistematização de conteúdos, né? A Bíblia ela tem tanta riqueza e profundidade, e não contrapondo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas 1.300, 1.500, 2.000, que seja 1 milhão de páginas, não é suficiente para dizer tudo que Deus tem para revelar. Então, se a gente ficar fechado ainda, falando dentro da Bíblia e ainda dentro do que a minha denominação me ensinou e eu não posso questionar, é exatamente para esse tipo de pessoa querida que a gente está fazendo esses conteúdos, para ter essa disrupção de ter um senso crítico e começar a se questionar mesmo de verdades que até então eram inquestionáveis, imutáveis. É o pensamento romano, né? Então, obrigado, continue aí questionando, levantando mesmo a bola, as perguntas que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo. E se falar alguma coisa que depois mudar de ideia, não tem problema nenhum de ser tratado, né? Tem que tratar aí que a gente quer crescer. A gente vai atrás do conteúdo, da informação para crescimento. E é isso. E aí tem mais uma pergunta aí, um comentário, né? Tem do Ivanildo Miranda. De onde Paulo tirou essa doutrina do corpo glorioso? Foi revelação de Deus? Pode mostrar alguma passagem, por favor? Só surgiu uma indagação na minha mente. Sim, maravilha. Bom, Paulo não tirou da cabeça dele.
Porque tudo a gente tem alguma referência anterior, né? Em tudo na vida. Então, Paulo provavelmente, não posso entrar na cabeça dele, mas provavelmente ele, inspirado pelo Espírito Santo, se baseou também no corpo glorificado da ressurreição de Cristo. Nos evangelhos você tem ali Jesus Cristo ressurreto aparecendo aos discípulos, que mostra que esse corpo glorificado de Jesus era reconhecível, eles reconheceram ele, né? Teve assim, toca aqui na minha ferida, né, para ver mesmo, né? Agora você crê que sou eu, acho que foi Tomé, né? Se não me engano, que fez esse questionamento. Então o corpo dele é reconhecível ao mesmo tempo que ele atravessou paredes, portas, aparecia num lugar, depois sumia, aparecia em outro, né? Então assim, a gente vê que ele também se alimentou, mas não que ele tinha necessidade. A gente vê então que esse corpo de Cristo ressurreto tinha poderes, como se fosse um super-herói. Então ele transmutava entre a matéria e não sei se eu posso chamar de antimatéria, alguma outra forma. Entre o mundo material e o espiritual. Isso, então ele esses dois planos, né? Ele não está limitado mais ao espaço-tempo. O corpo glorificado é um corpo que não fica limitado ao espaço-tempo. Ao mundo quântico, né? Mundo quântico. Ele não é sujeito ao cronos. Lembra daquela história do tempo igual à morte? Ele não é mais sujeito ao tic-tac do relógio. Então, ele vem, ele vai, ele aparece, ele volta, ele adianta. Então, e Paulo provavelmente teve esse vislumbre pelo Espírito baseado no que ele tinha de informação do próprio Cristo, né? E das informações referentes à ressurreição do Cristo, do corpo de Cristo ressurreto, que deu instruções aos discípulos antes de ascender, retornar ao Pai, né? Aos céus, né? Que também é um outro assunto, né? Onde é esse lugar, enfim, Então, assim, falando de corpo glorificado, eu acho que é um assunto bem legal, Vitor, para a gente talvez desenrolar hoje. Sim. O corpo glorificado, né? Porque o que é o corpo glorificado, né? O que você acha que é o corpo glorificado? Eu lembro, fazer uma analogia aí, que eu tenho cara de velho, mas sou novo. Eu nasci nos anos 2000, né? Aí tinha muito aquele lá do desenho do Dragon Ball, você lembra? Que daí tinha os personagens e eles mudavam de forma, né? Aí pra mim o corpo glorificado é isso aí, é se tornar um super saiyajin aí, é ter um nível a mais, é uma coisa que transcende, né? É um outro nível. Tem a teoria, até perguntar se você acredita nisso aí, né? Existem certas escolas iniciáticas que falam que Jesus, naquele intervalo dele, dos 8 anos de idade, se não me engano, até os 33 anos, ele estava aprendendo tudo isso aí que você falou, com os yogis lá na Índia e tudo mais, que eles aprendiam a flutuar e tudo mais. Existem literaturas desse conteúdo, né? Tem um livro que o Steve Jobs lia falando sobre essas coisas, que, se não me engano, é Aprendiz de Yogi, que era todas essas técnicas que eles faziam. Então tem muitas dessas coisas e dessas o conceito, teorias, né? O conceito de corpo glorificado, de transcender para uma vida após a morte, né? E ter essa existência de uma outra forma, não é só algo do cristianismo. Isso. O hinduísmo tem isso muito forte, o budismo tem uma linha também de transcendência, né? Então, não é algo exclusivo da religião cristã o conceito de passar para um próximo nível existencial. Né? E esse nível existencial não é só uma passagem, é um upgrade, é um aperfeiçoamento, certo? Sim. Então, assim, o corpo glorificado, a gente separou aqui alguns versículos para dar uma base, que o Vitor falasse qual é o primeiro. Eu ia falar daqui, né? Acabei esquecendo dos textos para o nosso amigo Steve. Você quer falar desse aí primeiro? Era bom a gente fechar essa caixa do inferno mesmo, para não deixar dúvida desse assunto. Beleza. E a gente ir para um próximo. Então vamos falar primeiro. Segura aí, a gente já vai falar, tá? Não sai do vídeo, continua no vídeo e já aproveita,
curte aí o nosso canal para apoiar o desenvolvimento desse material, enfim, compartilha com alguém, que o nosso objetivo é trazer um enriquecimento da interpretação do texto bíblico e com bastante liberdade para não ser uma coisa taxativa, ou é assim, pronto, acabou, não pode pensar diferente. Você tem direito de questionar, de pensar diferente, e a gente tem que servir a Deus com liberdade, não por obrigação, não por medo, tá ok? Então vamos lá. Ainda para reforçar ali a nossa resposta para o querido Steve e quem também está ouvindo e assistiu o vídeo anterior sobre o inferno, se você não viu, vai lá e assiste. A gente falou sobre o inferno como Sheol, terminologias, né, palavras, que toda vez que tem inferno na Bíblia são uma dessas palavras, né? Sheol, Hades, Gehenna, aí a gente adicionou ainda Coemiterium, que daí veio o cemitério, que seria um lugar de habitação dos mortos, e o termo inferius, que é um termo do latim que significa inferior, que aí é bem conectado mesmo com a palavra inferno, e a gente exemplificou que inferno então são esses seres inferiores, são seres que caíram, que eles caíram, eles estão em um outro patamar, eles estão inferiorizados, tá? Então a gente vê pelas terminologias, né, pelos originais em vários idiomas, que em nenhum momento a palavra inferno é traduzida como um local assim de tortura, um local que não seja a tumba, a cova, a morte, a sepultura. Então não tem nada de diferente de morrer, acabou, enterrou, fim. Tá? Então a gente viu isso muito claro no vídeo anterior. E agora, para a gente desvincular um pouco a palavra inferno, vamos entender através de outra palavra. Porque assim, tem dois textos na Bíblia que fala que o inferno, né, ele é lançado em algum lugar. Então, é um lugar que é lançado em outro lugar? Obviamente não, alguma coisa é lançada em um lugar. Então, o texto de Apocalipse 12, no versículo 9, está aqui na tela, ó. Eu vou dar um zoom, não sei se vai ficar bom para ver. Acho que assim melhora para quem estiver vendo ali. Apocalipse 12, 9 vai dizer: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aqui já cai aquela conto de fada, né, da cobra falante. Então, a metáfora da cobra falante, da serpente do Éden, é o diabo, é Satanás, ok? O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado, lançado para a terra e com ele os seus anjos. Isso aqui acontece logo após Cristo ressurreto, retornar aos céus, agora glorificado, né? Tanto como homem e como Deus, que ele já era o Filho amado do Pai na eternidade. E quando ele chega lá, ele dignificou o homem, justificou o homem através do seu sacrifício. E aí as acusações do diabo, elas são invalidadas e agora ele é deposto de lá. Então a queda do diabo é uma queda primeiro moral, ele vai perdendo crédito. Lembra que lá em Jó ele acusa Jó, ele se apresenta junto com os filhos de Deus e tal. Então ele circulava no ambiente celestial ainda. E aí quando Cristo vence, não tem mais motivo para aguentar esse cara aqui no céu. Agora o Cristo venceu, então sai daqui Satanás. Aí ele é exposto de lá, então ele cai de lá. E o texto vai dizer que o diabo cai para onde? Para onde ele cai? Ele foi atirado para a terra, gente. Então o diabo não está no inferno. O diabo está onde? O mundo jaz maligno. O mundo jaz maligno. O diabo está na terra, ele está circulando na esfera espiritual por aí na terra, né? Ele é o sedutor de todo mundo, ele não está no inferno, ele é lançado na terra. Então pronto, esquece a palavra inferno, vamos pegar o diabo. O diabo foi lançado para onde? Para a terra, então ele não está nesse lugar porque esse lugar não existe, tá? Dentro do que a gente entende. E com ele, os seus anjos. Esses anjos, logicamente, como são os anjos caídos, são os demônios. Tá? E aí o outro texto vai mostrar também, referente a esse lançamento, né, do inferno, do diabo, que é o texto de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 20, 14. Tá? Aqui, ó. Aqui a gente está falando do juízo de Deus, né? Lá pro fim dos tempos mesmo. Então, vamos lá. Aí, ó.
Então a morte, né, porque a morte, lembra, a morte é tragada pela vida por causa da ressurreição de Cristo. Então, mesmo, ainda que esse corpo morra, né, em Cristo você viverá. Então a morte e o inferno, os inferiores, certo? O grupo de Satanás e seus anjos que caíram para a terra, é isso que o texto está dizendo. O inferno aqui é aquele grupo que caiu para a terra, Satanás e seus anjos lá, que está escrito em Apocalipse 12:9. Então esse grupo, junto com a morte, é lançada no lago de fogo. Então eu não lanço um lugar para um outro lugar. O texto personifica. Ele personifica a morte e ele personifica o inferno como o grupo de Satanás e dos anjos caídos lá de Apocalipse 12:9. O texto é muito claro se você não lê ele isoladamente. Se você lê a Bíblia de forma uníssona, você logo chega a essa conclusão, né? Então esse grupo que se opõe a Deus, inclusive, se você tem uma vida em oposição a Deus, você vai ser considerado parte desse grupo. É como se fosse um partido. Tu é contra Deus ou a favor de Deus. Então o partido dos que são contra Deus são os inferiores, são os que fazem apostasia, são os que se rebelam contra Deus, são os Satanás, seus anjos, e os ímpios, né, que são todos aqueles que se rebelam contra Deus. O ímpio não é o pecador, porque o justo também peca, só que ele é justificado pelo sangue do Cordeiro através do arrependimento. Sim. O ímpio que é considerado como nesse grupo do inferno é o cara que peca conscientemente e não tem nenhum temor quanto ao juízo de Deus. Então esse grupo, né, esse grupo aí que não se arrepender vai estar sendo considerado junto com o inferno para ser lançado no lago de fogo. E a gente já explicou, assiste o vídeo anterior, que lago de fogo é um exemplo da ira de Deus. Lembra, gente, que os olhos dele são como chamas de fogo, porque ele está irado com aqueles que estão destruindo a terra. Eu não lembro de cor, mas tem um capítulo de Apocalipse, não sei se é o 11, vai falar que ele está irado com aqueles que estão destruindo a terra, tá? Depois no próximo vídeo a gente faz o adicional só para confirmar isso, mas é um texto de Apocalipse e tem sobre isso. Tá? Então o lago de fogo é uma simbologia da ira de Deus, né? Então, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então na segunda vinda ele vai destruir o inferno e a morte. Por isso que não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, porque não vai ter mais morte, né? E se não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, logicamente, porque não vai ter mais diabo, não vai ter mais ímpio, não vai ter mais demônio. Então vai aniquilar tudo isso. Então o lago de fogo é um símbolo da ira de Deus para a aniquilação de todos aqueles que ele deu chance, e várias chances, né? A longanimidade de Deus. Deus deu um tempo suficiente para todo ser no cosmos se arrepender. Não se arrependeu? Agora acabou o seu tempo. O tic-tac do relógio está aí. Já estamos às vésperas da meia-noite e o noivo vem. Então é a hora de você se arrepender para você não ser considerado um infernal. Talvez você não vai para esse lugar, você pertence a este lugar, mas um lugar de classe, não um lugar de físico. É tipo um grupo, é como se fossem os torcedores do grupo do time A, B ou C, entendeu? Então não seja desse grupo aqui, como considerado um infernal, um opositor a Deus. Então acho que é isso. A gente pode voltar ao rebobina aí, volta lá para o texto agora do corpo glorificado, o primeiro deles. É 1 Coríntios, eu acho. 1 Coríntios 15 e 50. Maravilha. 15 e 50. Ok, aqui. Olha lá, Paulo está discorrendo a respeito do corpo glorificado, né? E ele vai falar aqui, ó: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Até onde eu sei, todo ser humano é feito de carne e sangue, certo? Sim. Então, a gente pressupõe de que o corpo glorificado não é um corpo de carne e sangue. Não é um corpo normal dentro dos padrões que a gente tem aqui, só que apenas com um fator que não envelhece. Não. É um corpo que ele não é de carne e sangue, né? Não pode herdar o reino de Deus. Né? Então, tanto que o reino de Deus a gente recebe ele no Espírito, né? No Espírito. E
lê o próximo texto que vai fazer sentido o nosso argumento. Só fala para eu pôr na tela aqui, para ficar mais fácil. Filipenses 3. 3, 20, 21. 21. Ó, ainda falando, né, do corpo glorificado, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, vou ler o 20 antes, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então vai ter uma transformação. E ele diz que esse nosso corpo de carne e sangue é um corpo de humilhação. Então ele difere, ó, o corpo de humilhação igual carne e sangue, para ser igual ao corpo da sua glória. Quando Cristo ressuscitou, né, ele transmutava entre tempo, espaço, matéria. Então é um outro tipo de existência, certo? É um upgrade, é uma transformação, né, de um corpo que se degenera para um corpo que não se degenera. E o próximo texto, e depois eu vou fazer vamos voltar em cada um deles para falar um assunto bem interessante. Qual o próximo texto? João 12:32. João. Tá. João 12:32. 32, ó. Ó, aqui Jesus, ele tá falando, né, Jesus, ó. Jesus está explicando, então Jesus explicou tal, aí ele vai falar aqui, ó. E eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando eu ressuscitar, eu atrairei todos a mim, certo? Ele fala que ele vai atrair todos a ele. E no texto anterior que a gente leu, que é o Filipenses 3, 21, ele vai falar que o nosso corpo glorificado é ser um corpo igual ao corpo da sua glória. Então, se o corpo de Jesus ressurreto, ele atraía, né, a todos a ele, então nós teremos um corpo que é semelhante a esse corpo de Cristo. E aqui que começa a piração total, porque a gente tem a matéria. Presta atenção agora, gente, ó. A gente tem a matéria, que é carne e sangue, certo? Sim. Aí a física vai dizer que existe a antimatéria, que é a contraparte das partículas. Quais são essas partículas? Elétron, próton e nêutron. Elétron é negativo, próton é positivo, próton de positivo e nêutron de neutro, certo? Então, a gente tem isso tudo é a matéria. Aí a gente tem a antimatéria, que é a contraparte, ou seja, o que antagoniza com isso. O que antagoniza com o elétron? O pósitron. Se o elétron é a carga negativa, o pósitron é uma carga positiva. E aí nessa soma, olha que coisa louca, a conta da matemática e da física natural não bate. Por isso que isso é um assunto que entra na questão do corpo glorificado, é meio que um corpo quântico e de alguma outra coisa além da física quântica, ainda mais profundo em termos de conhecimento. Porque se você tem ali um choque entre um elétron, que é a matéria, com a parte antagonista antimatéria, que é o pósitron, você tem um negativo e um positivo de uma antimatéria se chocando, eles se anulam. Eles não somam. 1 mais 1 dá uma grande explosão e o resultado final é 0. Pega um raciocínio. Pode parecer loucura, mas daqui a pouco vai entender. Zero. Uma grande... É como se fosse isso. Imagina assim, tá vindo uma onda daqui e uma onda de cá. Quando essas duas ondas se batem, o que acontece? E depois o mar fica calmo, certo? Não soma uma onda com outra onda e vira uma onda gigante, certo? Sim. Não é 1 mais 1 igual a 2, ou nem 1 mais 1 igual a 1. É 1 mais 1 igual a uma explosão, uma carga energética muito grande, uma geração de energia muito grande, e depois estado quo. Estabiliza.
Teve um cientista que inclusive falou que toda a energia escura do universo A gente vai chegar na matéria escura ainda. Eu falei que ia ter uma aspiração muito doida. Não esquece do corpo glorificado. Então o que acontece? Jesus, né, ele nos concede a vida. A todos quanto creem, né, no seu nome, deles o direito de ser filhos de Deus, né? Ele se torna espírito vivificante, né? O segundo Adão, espírito vivificante capaz de conceder vida. E a vida é ter essa partícula da essência do Pai dentro de nós. Essa seria a centelha divina? A centelha divina, certo? O Hélio Couto, esses caras. Isso. E aí o que acontece? Aí você tem a centelha divina dentro de você, certo? Certo. Só que é o seguinte, lembra que quando as duas cargas são opostas, elas colidem, elas explodem e depois vem estado quo, zero. Então o homem natural, sem Deus, ele está com a carga negativa e caminhando em direção a encontrar com o autor da vida. Então nesse caso a carga positiva ela é externa, ela vem de algo externo, porque normalmente a gente tem a bateria, ela tem o positivo e o negativo. Por isso que é necessário nascer de novo, ele muda a nossa composição existencial no espírito, não em corpo e sangue, mas no espírito. Então esse espírito negativo que não se arrependeu, ele é um espírito negativo em encontrar com um Deus que, digamos que é a carga positiva, que é a vida. Então a morte vai de encontro com a vida. Não sei se está dando para entender. Eu posso fazer tentar assim esclarecer pelo que eu entendi, né? O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento, porque a morte é uma etapa da vida. Porque a morte porque a vida ela é eterna. A única coisa que muda é que quando eu vou chegando perto da morte, a minha vida transcende. Não é bem isso que eu estou querendo passar, mas eu entendi a sua lógica. Assim, vamos associar assim, vida, existência. Tá. Morte, inexistência. Vida, positivo, morte, negativo. O ser humano, né, ele lembra que quando a gente é chamado por Cristo, antes vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados e foram transportados para o reino do seu Filho amado, no reino da luz, certo? Sim. Então assim, e vamos pegar também como a morte, além de ser negativa, a inexistência é escuridão. E a vida é positiva, é Deus e a luz. Sim. Então negativo, positivo, trevas e luz, morte e vida, inexistência e existência, corruptibilidade, incorruptibilidade, carnalidade, espiritualidade, naturalidade, divindade. Pronto. Então você não tem a vida de Cristo em você, você não tem a centelha de Deus em você, você está indo em direção à vida com a partícula da morte. E lembra que a antimatéria, se a matéria se chocar com a antimatéria, tem essa colisão, elas não se somam, se produz uma explosão e não se torna 1 mais 1 igual a 2 ou 1 mais 1 igual a 1. Elas vão se chocar e depois acaba. Então se você vai na direção do Criador negativo, nessa carga, digamos assim, você está indo de encontro com a vida, mas você tem carregando morte dentro de você. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser aniquilado, porque vai colidir, não tem hegemonia, é que nem misturar água com óleo, não vai dar certo, não vai conseguir, e se você só tem vida em Deus, fora de Deus você não tem vida, é que nem um peixe, ele só tem vida dentro do mar, fora do mar ele não tem vida. Então você está indo com morte para encontrar o autor da vida. Vai colidir, não vai ser compatível, não vai bater o QR Code, você não vai entrar dentro de Deus, digamos assim, e você vai deixar de existir. Vai ter esse embate, esse juízo, esse lago de fogo, essa explosão, e depois acabou, zerou. Você é anulado. Agora, se você tem um novo espírito, que é o próprio Pai, né, a essência do Pai dentro de você. Você só ama Jesus e só se segue a Jesus porque o Pai ama o Filho. E como ele te deu um novo espírito, o seu espírito
vai de encontro com o Filho, e o Filho que é o Pai. Então, você com o Espírito de Deus, você está indo com vida em direção ao autor da vida. E aí não são cargas opostas. Então você somatiza com Deus e você se torna parte dele. Você é adicionado. Você está entendendo a aplicação? É meio difícil de explicar, mas isso é de uma profundidade. Eu queria conseguir falar isso com mais clareza para as pessoas, mas é uma revelação, cara, que assim, a gente conecta muito que vem se estudando de física com a espiritualidade, e você vê como as coisas, a profundidade das riquezas. Inclusive, você percebe de um tempo para cá, a ciência teve um salto assim na explicação da fé muito mais que a religião, né? Por causa dessas coisas devido a... Então, e aí ele fala, né, que o corpo, que eu vou atrair a mim. Jesus fala que quando ele vira um imã. Ele vira um imã. Então, o imã, ele vai atrair, só que o oposto ele vai repelir. Isso é muito louco, cara, mas está na Bíblia e está na física e está na física quântica. A relação matéria-antimatéria explica você transcender para a vida eterna ou para uma aniquilação, ser neutralizado porque tu não é compatível. Você está entendendo? É como se você não tem a essência de Deus, você não vai encaixar uma peça no quebra-cabeça. Tu não vai encaixar em Deus. Tu simplesmente vai ser descartado porque você não faz parte das peças daquele quebra-cabeça. Você é uma peça que não faz parte daquele quebra-cabeça. Você tem que ter a essência de Deus para fazer parte de uma peça do quebra-cabeça. E ele encaixa você lá. Você vive em Deus. Fora de Deus não tem vida. Conseguiu assimilar um pouco agora? Que você falou do peixe, né? A gente pode entender que Deus, quando você se afasta de Deus, não é Deus te punindo porque ele é mal, porque ele quer o seu pior, mas porque um peixe fora da água não tem vida. Sim. Mas eu estou tentando explicar isso através de elétrons, prótons, nêutrons, física natural, física quântica, entendeu? Porque na física quântica não necessariamente 1 mais 1 tem que dar 2. Sim. Entendeu? Exemplo da onda é uma coisa dentro do campo natural que a gente vê isso. Então, nem sei. Que uma onda vem na direção da outra, não é duas ondas. Ou elas explodem, tem um abatimento e depois uma cessa, né? Então o que acontece? Aí o que acontece? Ainda, vamos agora para, você falou de matéria escura. Então o que vai acontecer? Se você não tiver a mesma carga para se unir como parte de Deus e ser amontoado no celeiro dele e o joio para a destruição, não é isso que o texto fala? Sim. Os anjos vão arrebanhar o trigo para guardar no celeiro e o restante do joio para ser queimado no fogo. E o que vai acontecer se você não tem essa carga para entrar para o celeiro, digamos assim, essa peça que encaixa ou tem a mesma polaridade para se somar a Deus? O que vai acontecer? Aí você vai para o campo da matéria escura. Que a matéria escura é o jeito da ciência explicar a inexistência. Como é que eu vou falar que algo não existe? A gente não consegue conceber a ideia de inexistência. Então a ciência criou a teoria da matéria escura como se fosse a parte que não se vê, não se toca, não se pode explicar, não se quantifica, como matéria escura. Então é a matéria que não é inexistente, porque a antimatéria, digamos que é o nível subatômico da matéria, e a matéria escura é a inexistência da matéria. Então se você não somar ali, é como se fosse assim, você tem um plano natural, a matéria na matéria. Aí a antimatéria é o plano espiritual, e se você não encaixar no plano espiritual, tu vai para o plano do abismo, ou para o plano da destruição, ou dessa separação de Deus, que seria o âmbito da matéria escura, da inexistência. É difícil de conceber, mas é um entendimento que Deus levou um tempo para digerir isso aí. Não, aqui tem que falar várias vezes. Na minha cabeça, tá claro. Mas para explicar não é fácil. Então a pessoa teria que assistir esse vídeo mais uma vez, então. Seria bom. Até mais de duas, até. Exatamente. E aí você vê a ciência
religião, né? Que eu não entendo isso como religião, mas é como a gente... A fé, então. Vamos colocar a fé. Colocar a fé, né? Colocar a fé. Como elas não necessariamente precisam colidir, tanto que os maiores gênios e, enfim, muitos cientistas renomados eram cristãos, né? Tinham a fé em Deus, porque tudo tem uma causa, né? E um efeito. A própria, se você conhece se você vê um ovo frito, você sabe que existia um ovo fechadinho. Se você vê um ovo fechadinho, você sabe que existia uma galinha, certo? E se tem a galinha, é porque ela saiu de um outro ovo. Então, se você vê tudo que existe, então tudo saiu de alguma coisa. Tudo tem um início. Tudo tem um início. Então, a nossa existência não é o início. Existiu algo antes. E, inclusive, isso dá uma margem para a gente entender até como se nós fôssemos seres, que nós temos essa versão natural humana, e como se nós tivéssemos, como se fosse um avatar de uma versão pré-existente e espiritual. Peraí, repete esse último aí. Isso dá margem para a gente debater, teorizar, não é doutrina, não é lei, não estamos se opondo à fé, não é nada disso, tá? Não é heresia que nem o pessoal já vão falar, os caras estão pirando lá, né, os doutores da lei, os mestres de si mesmo. Não é isso. Mas assim, dá margem para você entender que eu sou um avatar dentro da matéria de uma versão minha que existe no mundo espiritual. Porque se eu sou matéria, existe a minha versão antimatéria. E é que nem aqui, você quer rir? Tá ficando muito louco, né? Se a gente tem esse plano material, a gente não crê que existe um plano espiritual coexistindo aqui, como se fosse uma outra dimensão? Não, eu ri porque o Jung falava isso, né? De existir dois de vocês. E um é superior. Ele falava exatamente assim, um é superior, um quer falar com você, essas coisas assim ele falava. E você vê isso na relação do nosso corpo, alma e espírito também. Porque assim... Isso, pô, verdade. Fala um pouco dessa idade. O corpo, cara, o corpo é um receptáculo, né? O corpo é a estrutura. É um imã também. É um imã. Então assim, o corpo, ele tem o prazer do toque, o prazer do paladar, né? Ele tem essa questão literalmente física. A alma já é relacionada ao entendimento e aos prazeres que são da nossa... Psique seria errado, o certo é falar da nossa noia, né? Mas ficaria muito noiado falar assim, então seria da nossa mente, nossa psique, mas o certo seria noia, o termo correto. Porque o noia é um termo em grego, hebraico. Eu não lembro agora, cara. Mas ele casa... Ou é latim, Não, porque tem o metanoia também, né? Eu acho que é grego. Noia deve ser. Noia é grego, provavelmente é. Porque metanoia é mudança da mente. Mudança da mente. Então, o certo não seria a nossa psique, seria a nossa noia, mas seria muito noiado falar isso. Então, vamos falar psique. Porque o pessoal tem politicamente correto, fica mais fácil de entender. Então, assim, aí a alma, né, ela tem prazeres relacionados à mente. Eu vou falar aqui porque a gente é livre e se escandalizar a paciência, né? Mas, por exemplo, no ato sexual, tem a questão do prazer físico e tem a questão do prazer que é mental, que é a fantasia, né? Que a mente da pessoa vislumbra cenários, situações, formas, e aquilo lá é um prazer físico, mas que ele é proporcionado através de um gatilho da mente, da alma. E aí, o que o Evangelho nos convida é para você romper, você tem que deixar de ser corpo, material, ser levado, conduzido na sua vida pelos estímulos físicos. Aí o segundo nível de evolução, você deixa de ser guiado apenas pelo que você pensa e deseja, para ser realmente guiado pelo Espírito, que é uma essência que transcende a tua realidade na matéria e a sua mentalidade mental. É como se fosse um outro eu seu pré-existente que estava desligado e através de Cristo se liga novamente a essa sua versão, ao seu eu verdadeiro espiritual. Então esse negócio de coach de achar a sua melhor versão não é mentira. Encontre sua melhor versão,
Mas é mentira. o motivo é outro, né? Ali Sim. Não, mas o termo em financeiro. si pode ser mais explorado, mais bem explorado. Isso aí daria também para a gente entender, por exemplo, a questão de predestinação. Daria para entender porque tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Então, assim, se a gente está vivendo tudo isso que a gente vive em carne e osso aqui, porque a criação, Deus pode ser perfeito, mas há muita imperfeição na criação. Aí a gente fala que a imperfeição não é por causa do Criador, é por causa do pecado. Mas o pecado, por que Deus permitiu então o pecado? Sempre vai ter esses porquês, né? Sim. E a gente tem que crer em Deus independente. Não estou falando que ele não é perfeito. Independente se ele é perfeito, se ele planejou tudo ou não, mas porque ele nos amou primeiro, cara. É por causa do amor. Porque querendo ou não, no final das contas, tu tem que escolher um lado. Entendeu? E eu não vou e se você ficar no lado de Deus porque ele é mais forte, se você ficar no lado de Deus porque ele tem uma recompensa melhor, você está sendo um interesseiro, um medroso, um medíocre. Então você não está indo por amor. Se você não vai por amor, você está com um espírito de rebelião. Talvez o mesmo espírito da rebelião que existiu no âmbito espiritual, né? E quem sabe estamos aqui para mostrar para Deus realmente quem é quem, passando por essa experiência física. É um campo aqui da A gente pode fazer um vídeo só disso conjectura, também, né? Só disso aqui, meu Deus, vai chegar muita coisa, é heresia, o cara pirou de vez, vai chegar... Mas assim, acho que está na hora, cara, da gente transcender essa limitação. Você não pode pensar fora da caixa. Pensar, questionar, levantar isso não vai ferir a fé. Porque no final das contas você consegue enxergar, até nessa viagem toda adiante de matéria escura, você vê como encaixa no plano redentivo de Deus para nós. Então assim, as pessoas têm que sair do leitinho, cara. Entendeu? Chega de ser manipulado pelos sistemas religiosos e denominações que falam, se você pensar diferente disso é pecado. Agora não é também ter liberdade para pensar, não é ter liberalismo para pecar, é diferente. Ter liberdade para discutir. Discutir. E muitas denominações, pastores, igrejas não estão preparadas para ter membros pensantes. Parece preconceito o que eu estou falando, não é? Mas assim, inteligente comanda muita gente. Você tem que ser... a emoção faz parte, a gente se emociona. A gente se emociona vendo um filme da Disney e a gente se emociona numa pregação. Agora, até que ponto é emoção e até que ponto foi um toque espiritual? Então a gente tem que evoluir para sermos seres espirituais e entender o alimento não apenas quando ele é gostoso ao paladar, quando massageia meu ego e me faz chorar ou toca na minha emoção. Mas para que seja a verdadeira transformação do Evangelho, não é ter casa própria, não é carro, não é arrumar um marido, né? Não é nada disso. A verdadeira transformação do Evangelho é transformação de caráter, é aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento do quê? Eu vou ficar mais bonito, mais forte, mais rico? Não é essa a proposta. O Evangelho é cheio de... Se você quer seguir, nega a si mesmo. Você vai seguir, você vai ter que perder suas coisas para ganhar outras, né? Entender que o que a gente vai carregar do lado de dentro é muito mais valioso de qualquer coisa que a gente encontre no mundo e do lado de fora desse corpo, né? Do nosso ser. Então, isso é bem legal. Eu não sei se você tem mais alguma dúvida, se a gente tem que falar mais sobre o corpo glorificado, né? Eu acredito que ele foge da física natural, isso é fato. Né? Ele trabalha dentro o corpo glorificado, ele é um corpo que habita ali dentro da esfera espiritual, que por estar numa camada superior, ele pode fazer um downgrade e ter uma experiência física e voltar para lá. Quem está no físico não consegue transitar entre o físico e o espiritual. Agora, quem está no espiritual pode descer um degrau e voltar. Entendeu? Sim. Deu para entender o que eu quis dizer?
Sim, eu vou demorar tempo a direito. Vai levar um tempo. Porque não é só Jesus. Vários irmãos da fé viram gente aparecer, desaparecer do nada. Eu mesmo. Eu já tive essa experiência. Teve o corpo glorificado, apareceu Elias e Moisés e Elias, alguma coisa assim. Depois falaram que iam fazer uma tenda para Jesus. Não, isso foi antes. Foi antes. Ali eles tiveram um vislumbre, né? Um vislumbre do futuro, digamos assim. Eu entendo dessa forma. Porque fora da esfera do natural também, não tem relógio. O tempo só faz sentido dentro da Terra. Nossa. Até mesmo se você fosse pegar isso entre... voltar para a física, matéria, antimatéria e matéria escura, e a gente relacionar isso a primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então, o primeiro céu seria o céu da matéria, que é o nosso céu atmosférico, nosso planetinha aqui. Aí, o que está no céu galáxias e no céu cósmico ali, né, do universo, seria o segundo céu, que seria os mistérios da composição das galáxias, das poeiras cósmicas, dos paranauê do universo. Seria, digamos que habitaria um entendimento de antimatéria, né? E esse campo da inexistência seria uma espécie de terceiro céu, bifurcado entre realmente a luz plena ou a escuridão total. É uma coisa bem louca. Então... Olha que coisa, cara. Então a gente falou dos anjos e tudo mais, do inferno. E qual que seria a conexão de tudo isso com o abismo? Então, tem um texto, acho que é em Judas. Judas só tem um capítulo. 6. Versículo Judas, peraí, Judas... Acho que ele tá solto mesmo. E aqui não tá aparecendo os versículos agora? Então. Que loucura. Será que é na última? Pega só, deixa eu carregar. É só deu algum. Parece que tá só o comentário, né? É Judas 1,6, né? 1,6. Pronto. Beleza. Aqui, ó. Aí, ele voltou ao normal. Olha lá. E os anjos que não guardaram o principado é a sua posição, né? Tu tem uma posição ali que toda posição vai exigir um tipo de comportamento, de conduta, né? De ofício, de exercício. Então, esses anjos que não fizeram o que tinham que fazer, né, e não manteram a sua posição, eles mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui a gente precisava fazer um paralelo com o livro de Enoque, porque está falando que eles deixaram a sua própria habitação. E o livro de Enoque, que é considerado um apócrifo, tem gente que acha que tinha que estar no cânon bíblico, outros acham que não. Ele vai falar de anjos que vêm e coabitam com as mulheres, né? E aí dá margem para criar os seres gigantes, os néfilins, né? Enfim, toda aquelas monstruosidades ali do pré-dilúvio. Então, esses anjos, né, que deixaram sua própria habitação, lembra que eu acabei de falar que quem está na camada espiritual pode transitar para material e voltar para espiritual, mas quem está preso na matéria não consegue transcender e voltar. Porque está preso no corpo. Talvez só num relapso, no momento de um sono. Por isso que a Bíblia fala que Deus fala com os homens de madrugada e fala com os homens nos sonhos. Então porque o sonho seria... O sonho é uma camada muito fina entre esses dois universos, né? Essas duas realidades. É como se fosse uma brecha que você consegue... vamos fazer um efeito aqui, bem. Como se você conseguisse dar um toquezinho na outra realidade, mas tu não consegue ir para lá, entendeu? Sim. Só que quem está lá consegue vir para cá e voltar. É
como se fosse isso. Então, esses anjos, né, habitaram com essas mulheres. Aí ele reservou na escuridão, né, ou no abismo, também outra versão. Tá. Pode terminar esse ponto. Em prisões eternas. Aqui a escuridão, em outros lugares está abismo, né? Em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, né? Diga. Na questão do Enoque, dos Néfilos e tudo mais, os anjos caíram, né? E coabitaram. Um ser espiritual consegue coabitar com um ser material, ser físico? Segundo o livro lá de Enoque, sim. E esse coabitar seria o literal ou seria, por exemplo, como então, aí a gente vai entrar, né, numa exoteologia. Já ouviu falar sobre isso? Exoteologia? Que digamos que seria uma adaptação que já está em curso para preparar, caso tenha um evento extraterrestre, para a gente a fé não desmoronar e criar uma nova exegese da Bíblia baseado nos eventos de extraterrestre. Porque isso daria, né, um ser de outro planeta vir aqui e tem um filho com uma mulher. Então isso entra no campo do alienígena já. Mas aí tem o livro, seriam os deuses os astronautas, né? E a mitologia grega está cheia disso, né? Que criaram-se os semideuses. Sim. A Bíblia fala de heróis do passado que tinham poderes. Nossa, eu já pensei nisso aí. Enfim, né? E que é o que fala que esses seriam os gigantes, né? Que os gigantes, e esses foram heróis de suas épocas. Então assim, tem umas coisas muito loucas, né, cara? Tinha se eu não me corrija se eu estiver errado, tinha um rei gigante na Bíblia, não tinha que ele dormia numa cama de ferro? Tinha, o Anak. Anak. Isso. Que foi o pai dos Anakins, né? Tinham dois desse aí, se não me engano, que tem citado claramente. Tem um que tinha lá uns de 3 a 4 metros. Não, acho que era a cama dele, né? Na verdade, foi ele que inventou a cama king size. O cara era pequenininho, mas ele era rei, ele queria uma king size. E aí os caras olharam o tamanho da cama e falaram: esse cara devia ser gigante. Não sei, né? Mas brincadeiras à parte, acho que o menor deles lá é um 2,40 e por aí, entendeu? O Golias ele não era tão alto assim. O Golias é uns 3 metros, né? Uns 2,90 m. E diz até que o Davi tinha 5 pedrinhas até pra... eu vou matar o Golias e os outros irmãos dele depois. Mas aí, até onde a gente sabe, foi extinta, né, essa linhagem, né? Ou não sei, porque há 4 narrativas no mundo. Cara, uma coisa vai puxando a outra, né? Tem a narrativa ocidental, a narrativa oriental, porque a gente recebe uma informação do Oriente de acordo com o que eles querem que a gente entenda a respeito do noticiário. Do Ocidente. A gente recebe do Oriente informações de acordo com o que eles querem que a gente enxergue daqui. Então, às vezes, quem eles põem como vilão aqui, às vezes não é tão vilão assim. Às vezes a gente está sendo já negado, massa de manobra, através da informação. Aí o Oriente vai receber informações do jeito que eles querem lá também, a respeito do Ocidente. Aí você tem a África, que praticamente no mundo capitalista os caras só olham ali em questão de exploração e não estão nem aí, né? Aí você tem a verdade que está por trás, na verdade, de todo esse teatro da geopolítica. Então, será que o Trump é tão inimigo assim do Putin? Será que eles não estão fazendo um teatro? Tipo, eu sou o protagonista, porque se tem um protagonista, tem que ter um antagonista. Se tem um vilão, tem que ter um mocinho. Mas agora a gente está falando tudo de narrativas agora. Narrativas. Então, existe a narrativa do Ocidente, a do Oriente, a narrativa real, que realmente a gente especula, a gente tenta meio que adivinhar, tentar entender, né, o que está por trás de todos esses movimentos. Tem a narrativa lá da África, eu não sei lá como que chega as informações do restante do mundo para eles lá. Na verdade são 5, né? E tem tudo isso, na verdade, com um prisma espiritual. Então, por que aconteceu aquela erupção do vulcão? Por que vai ter 2 eclipses em 2026? Né? Vai ter um eclipse solar
e um eclipse lunar em 2026. E aí lá em Mateus 24 vai falar que quando estiver chegando aqueles dias do fim e tal, antes da volta de Cristo, né, que o Sol se escureceria, que é um eclipse tradicional, e o eclipse lunar, a Lua não daria sua luz. E a gente vai ter 2 eclipses no mesmo mês, em 2026, que é a Copa do Mundo, que é o maior evento de toda a história que já existiu, porque vai ser em 3 continentes, 3 países ao mesmo tempo, né? Estados Unidos, Canadá e México. E será que o plano do Trump significa trombeta, e vai começar a tocar trombetas? Trump é trombeta. Né? Não sabia dessa. Será que essa perseguição inicialmente não é uma guerra econômica e não é uma guerra bélica, inicialmente? Hoje que vai fazer as nações sangrarem, por quê? Porque vai começar a passar fome, vai ter dificuldade financeira. Tendo dificuldade financeira, vai começar a ter mais assalto, vai começar a ter mais violência, vai começar a ter mais guerra. Já está tendo. Entendeu? Então, será que ele não conjectura realmente unificar as Américas como uma coisa, um bloco só? Né? Será que ele não estou falando que o Trump é o anticristo, né? Mas que às vezes parece, um pouco parece, mas não estou falando que é. Né? Tem gente que fala que é o filho dele. E é até contraditório se vai ter uma pessoa carimbada, essa figurinha aqui, ó, que é esse cara. Né? Às vezes pode ser o sistema. Pode ser o sistema, eu acredito que é a besta, né? Tá. A besta é o sistema que a gente entende vem sendo conduzido para unificação das moedas, né? Não existe mais lastro financeiro, ser tudo digital, blockchain, IA, né? Controle, que na verdade, quanto mais você se digitaliza, você não está ficando mais conectado, você está ficando mais rastreável. Essa é a grande verdade. Quanto mais o camarada é digital e tem coisa, mais ele deixa rastro, mais ele vai ter facilidade para o anticristo controlar. Então o anticristo vai controlar através de um sistema. Logicamente, esse sistema é um sistema digital. Todo o celular te escuta. Só quem acredita em cuca e chapeuzinho vermelho, lobo mal, vai achar que não, o celular não escuta. Escuta. Né? E se é quem já não capta ondas do nosso pensamento para sugerir o algoritmo as coisas nos nossos feeds. Feed de notícia, feed de rede social. E se você não sabe qual é o produto do Facebook, do Instagram, quer dizer que o produto é você. Então, assim, é um controle global através da informação e através dessa pseudo-conectividade e o chamariz do entretenimento, né, cara? É pão e circo, né? Pão e circo, só que digital. Então, o sistema a besta está relacionada à IA, está relacionada à unificação financeira e todo esse controle e unificação de governos, enfim, né? O mundo é cada vez mais polarizado, né? E globalizado, né? Globalizado e polarizado, né? Então, o Brasil, com essa questão das sanções econômicas e tal, o patrono do Brasil sempre foi os Estados Unidos, né? Então, quem vai ser a costa larga do Brasil agora? Se não for a China, os Estados Unidos. Se não for os Estados Unidos, vão pender para a China. E aí você não precisa estudar apocalipse e escatologia para entender o movimento do que está acontecendo, né? Você tem ali uma guerra no Oriente Médio, né? Que é uma guerra que ela existe desde Ismael e Isaac, né? Do filho de Agar e do filho de Sara, os judeus, os filisteus, né? Filistéia, Filistina, Palestina. Então a faixa de Gaza ali é essa guerra entre esses dois irmãos, eterna, que é pseudo-religiosa, que não é só religiosa, está correlacionada a dinheiro, né? Porque a faixa de Gaza é ponte de gás. Tá? Isso aí quase ninguém comenta. E assim, se a Rússia, hoje, a Europa depende do gás da Rússia e muitos lugares dependem do gás da Rússia, certo? Se Israel, que é aliado dos Estados Unidos, tomar aquela região e a Rússia se enfraquecer, né, quem que vai fornecer gás para a Europa? Israel.
Tá entendendo? E para quem não sabe, a energia da Europa toda ainda é a gás. Exatamente. E, meu Deus, já fugiu tudo, né? Já levou outro rumo ao assunto. Já. E por que não acaba a guerra da Ucrânia? Já para pensar? Dinheiro. Mas por que os Estados Unidos não dão chegar para lá logo? A OTAN não dá chegar para lá logo? É porque tá com medinho, não? Não é, cara. Porque deixa a Rússia gastar as armas dela. Deixa a Rússia se endividar. Porque se a Rússia está ocupada com a Ucrânia, ela não vai intervir de Israel tomar Gaza. E tomando Gaza, toma o gás, e a Rússia fica quebrada e a Israel passa a fornecer gás para a Europa. Então, assim, é um grande teatro. Entendeu? Eles não tiveram pressa mesmo. Deixa a guerra da Ucrânia lá, deixa. Agora deu time, começa a guerra com a faixa de Gaza. Entendeu? Tem todo o dinheiro envolvido. Não é só a questão religiosa e tal. Tem muita coisa por trás, né? E aí, o que vai acontecer? Voltando ao mundo polarizado, né? Então, aí, Estados Unidos tem ali o Israel como seu aliado, possivelmente com esse objetivo para fornecer gás para a Europa, para outros lugares, enfim, depois, ganhar dinheiro também com isso. Estados Unidos, quanto mais guerra, mais armas eles vendem, certo? A indústria bélica gira, né? E aí, beleza. Ao mesmo tempo que ele começa a fazer sanção econômica para países que são aliados da Rússia, porque o Brasil compra muita coisa da Rússia. Então, se o Brasil compra da Rússia, ele de certa forma está financiando a guerra. Então, a gente quer quebrar a Rússia. Então, vamos apertar o Brasil. Tá entendendo? Sim. O movimento, como é uma coisa, joga aqui para rebater lá, é um ping-pong, cara. A bolinha fica girando para canto. Então, talvez ele queira realmente mesmo quebrar até talvez o próprio Estados Unidos, porque todo mundo deve para os Estados Unidos. Né? Isso que eu falo, é possível quebrar os Estados Unidos? Não, a sanção também vai afetar eles lá, porque o que eles comem de manhã? Eles tomam suco de laranja, então vai ficar mais caro o produto também. Já está, inclusive, mais caro lá. Já está. Então, ele quer o quê? Talvez ele queira quebrar tudo mesmo, porque depois ele sabe que a retomada dele é muito mais rápida do que dos outros países. E aí ele restaura a hegemonia dele, fica todo mundo lento para retomar, ele retoma mais rápido e ele volta e ele perpetua mais não sei quantas décadas a hegemonia americana que está ameaçada. Hoje o Yen, as transações financeiras já tem 24% que é negociado em Yen, não mais em dólar. Entendeu? E por que tem o petrodólar? Né? Então assim, tá tudo correlacionado com o dinheiro ali do Oriente Médio. Petróleo, gás, os Estados Unidos precisa de energia. Porque a IA consome energia. Isso é muito grave. Inclusive, quando eu estava morando na Irlanda, a conta de energia aumentou só por causa disso. Por causa dos computadores que eles estavam usando para processar. E a IA vai ser a principal gastadora de energia em pouco tempo, assim como a maioria dos conteúdos na internet hoje se bobear, já é de IA. Não é mais autoral. Já tem o termo internet morta, né? Que não é ninguém que cria uma internet. E isso aí vai ficar cada vez mais complicado. Você tem um negócio que foi escrito realmente por uma pessoa, sabe? Muito difícil. E aí a desinformação vai ficar mais fácil ainda de manipular. A desinformação. Então, essa corrida pela inteligência, na verdade, é para burrificar, se é que existiria, né? Deixar todo mundo burro, na verdade. É a atual Guerra Fria. É a atual Guerra Fria. Isso. E aí existe uma guerra, porque a próxima guerra não é uma guerra talvez de soldados. A próxima guerra é uma guerra de drones. E o que vai vencer uma guerra de drone? Que o drone não vai errar o tiro, certo? O drone é muito mais assertivo do que um soldado com uma arminha que depende da mira dele humana ali. Vai ganhar quem tiver. Então, acabou o sniper. Sim. Mas vai ganhar quem tiver o melhor sistema. E o sistema é IA. Quem tiver a melhor IA vai ganhar a guerra dos drones. Eles estão estudando para fazer um míssil com inteligência artificial, tipo assim, o alvo mudou, ele já reprograma para aumentar a assertividade. Então, isso também vai custar. A guerra da China com os Estados Unidos hoje é para ver quem vence a corrida da IA. E o Trump liberou várias medidas
assim, tira as barreiras de limitação ali. Pode desenvolver a IA. Se ela começar a pensar, dane-se, não tem problema. Mas a gente precisa ganhar da China e ter a melhor IA. Então ele liberou faz o que é necessário. Ele está fazendo a mesma coisa com a questão do aquecimento global. Dane-se o aquecimento global. A gente precisa prosperar. Então ele é quase que um imperialismo. Ele está de uma forma muito sutil, entendeu? Agindo como se fosse o dono do mundo e tentando sustentar essa hegemonia americana. E talvez, em breve, não sei se vai se estender até 2026, talvez em 2026 eles acabam com a guerra dos Estados Unidos e aí ele vai ser o salvador do mundo. E aí vem os anos de paz. Isso, e aí logo depois que ele é salvador do mundo, tá todo mundo dependendo dele, e aí ele deu a corda, aí depois ele vai dar o creu, entendeu? Aí ele vai puxar. Vai puxar pro lado dele? Ele vai puxar pro lado dele. E aí se esse cara está tomado já por um espírito maligno. Mas, senhor Matheus, então não é não tô falando que ele é um anticristo, mas eu tô lado. falando, entendeu? Que o que a gente vê não precisa de Apocalipse para entender o movimento. Não mesmo. Até o ímpio sabe que o mundo tá o que acabando. vai acontecer? Vai formar um bloco ali. Vai ficar os países árabes, mais a China e mais a Rússia. E pronto, você tem um exército de 200 milhões, não sei se é Apocalipse 8, 9, não lembro exatamente qual que é o capítulo, que vai falar de um exército de 200 milhões. Pronto, pega a gente da China, soma com as armas da Rússia, E a Palestina? e mais todos os árabes lá, e todo mundo ali odeia o Ocidente. E do outro lado daqui, OTAN, mais os Estados Unidos, certo? E a América do Sul fica nessa daí, porque não tem lado bom. Se você... Isso qualquer um dos lados isso é que eu ruim. ia falar. Então a Maranata vai Isso que vencer eu ia Jesus, falar. não tem pra onde fugir. Então- O mundo vai colapsar em breve. Então, nessa Não visão, precisa de Apocalipse. nessa visão, o Apocalipse ele deixa de dar medo e começa a dar esperança, né? Porque não tem saída. Isso aí vai Não. acabar tudo. Né? A fé em Jesus, assim... Inclusive, Você tem que, né, o que você puder fazer de ser mais prudente financeiramente, Não sair ter gastando, noções até de poder ter, sobrevivência, mais prudência com as informações que você libera, né, nas redes. Então, e outra coisa, daqui uns anos, cara, se o mundo ainda existir, daqui 10, 20 anos, eu vou pegar o elevador e vai ter um robô subindo o elevador comigo porque ele vai fazer uma faxina num apartamento. Entendeu? Sim. Vai acontecer. Ou um robô que está cuidando das crianças enquanto a mãe e o pai vai trabalhar. Isso é um cenário plausível. então, entendeu? peraí, só deixa eu pegar o... Plausível é que você que falou. quer dizer que pode acontecer. Não é utopia mais. Tem duas informações em relação a isso. E os anjos do abismo? Poxa, fugiu dos anjos do abismo. Não, mas só pra deixa falar. eles lá. Não soltaram ainda, né? Eu acho. Né? Só para falar sobre isso aí. 2/3 da juventude mundial já é árabe. 2/3 é muito. Porque o que acontece? A gente tem chama caça ao homem branco. A gente precisa finalizar porque não sei se vai depois, dar. Se o vídeo depois daqui a pouco vai cortar porque acabou o cartão ali de espaço Acabou de o memória. cartão? Não sei, eu não faço a mínima ideia se ainda tá Vai lá, gravando vai. não. Quer dar uma olhada? Lá? Quer dar uma olhada? Não, é porque também já deve estar dando o quê? Deixa eu ver. 1h30, 2 horas já, se bobear. Mas vai lá, conclui. às 19. Deixa coisa pro próximo vídeo, né? Não, eu só ia falar Só que conclui, tudo você tá falando dos filhos dos árabes. porque tudo tá colaborando para que um cara até que tem a sua genética deixe de existir. Porque tudo que mostra é que todo mundo quer ser contra a esse estilo de vida mais patriota, do ocidental e tudo mais. Do lado de lá. Do cristianismo, isso. Tudo, você perceber, tudo E, colabora para e isso. o cristão não tem que polarizar, tipo, o árabe é nosso inimigo. Não, Jesus morreu por todos, né? João A 3,16. gente está falando do sistema, a gente não está falando das pessoas, a gente está falando Exatamente, do sistema. entendeu? E é exatamente para quem realmente está contra, para essa pessoa mesmo perdida, né? E também não posso julgar que eles estão perdidos porque eles são moralmente muito melhor que a gente em muita coisa. Do que o oriental. O oriental, sim. Então, entendeu? O oriental Então, e sim. o árabe tem também alguns preceitos, Mas- né, que
que tem um pouco mais de honra em algumas Mas questões. o oriental, para ele ser disciplinado daquele jeito, ele fez muita coisa errada, tá? Que a gente acha que os alemães fizeram coisa errada, a gente vai ver a história dos japoneses, por exemplo. Todo mundo fez, né, cara? Não, mas no nível assim, Nível extrapolar. Tipo assim, no nível de. Um dos experimentos que o Japão fazia é saber qual que é o nível de amor de uma mãe. Por exemplo, colocar o. Nem fala pra não ficar. Tá bom. Eu já entendi onde vai acabar. Já entendeu onde vai acabar, né? Então é nesse nível. Então, você acha que alguma coisa que o mundo produz é boa? Você vai ver, ele tem raízes muito profundas no mal. Isso, mas a gente não tá fazendo nenhum tipo de preconceito étnico, né? Social, Não, a gente tá falando do sistema que ele colabora para tudo que isso a gente tá falando acontecer. Qual o problema dos jovens árabes? Conclua seu pensamento, a gente precisa finalizar. Não, que eles têm raiva do que é descendente de europeu, do que é do cristianismo, de tudo que é voltado ao Ocidente. Você acha que o árabe está recebendo a notícia, tipo, Israel tá atacando a gente porque a gente foi lá e matou uns caras lá? Claro que não, cara. A notícia para os caras está chegando, né, de um jeito diferente, provavelmente. E a criança que é vítima, não tem nada a ver de Gaza, enfim, ele não vai ter esse contexto daqui a uns anos, e ele só vai lembrar que Israel matou o pai e a mãe dele, e ele vai viver o resto da vida dele tentando destruir Israel. Você tá entendendo? Sim. É o único exército do mundo que, se terminar com tudo ele, vem o dobro. Porque é fato, você não quer saber se foi ataque o primeiro ou não. Mataram o teu pai e tua mãe, tu quer se vingar, não importa o que aconteceu antes. Entendeu? Não importa o que aconteceu antes, cara. Entendeu? E isso não é árabe, isso não é sentimento de árabe, de japonês, de chinês, de americano, de brasileiro. Isso é sentimento de gente. Isso é uma coisa do ser humano. O ser humano é depravado pela natureza. O outro cara matou teu filho, estuprou tua filha, ou seus pais foram mortos por causa de um soldado, enquanto você viu isso com 9 anos de idade, cara. Pô, a tua vida vai ser pra se vingar disso aí. E é super natural ter esse sentimento. É humano. É caído, mas é humano. Esse sentimento de vingança, de rebelião, de eu vou... Nem que eu tenho que morrer, mas vai morrer junto comigo, entendeu? Então, assim, a guerra sempre vai produzir mais guerra, entendeu? Sim. Então vai chegar um momento que vai explodir, vai chegar um momento que não vai dar mais para segurar os botões. Né? A gente não deseja uma guerra nuclear e espero realmente que isso não aconteça. Mas mesmo que não seja nuclear, existe a guerra não nuclear também terrível, e existe também a guerra biológica, ideológica. Tem muita guerra acontecendo, entendeu? Então, rumor de guerra já deu o que tinha que dar. Se a gente for pegar ali para tentar interpretar e trazer para o cenário atual as coisas do Apocalipse, cara, tá faltando muito pouco mesmo para começar a abrir, a tocar as trombetas, né, cara? E o cara que tá mais fazendo reboliço no mundo chama Trump, que é trombeta, né, cara? Então, assim, não tô falando que ele é o anticristo, porque... Olha, eu acho que o sobrenome dos americanos não tinha significado nenhum. Não, porque assim, o Trump, né? O Trump é trombeta, né? E, por exemplo, o nome do primeiro-ministro de Israel, né? O Netanyahu, né? Você lembra o primeiro nome dele? Não é Yosef? Yosef Netanyahu? Não lembro. Eu sei que Netanyahu, né? É Natanael, né? Isso. E o nome dele tem um significado, alguma coisa assim também, o presente de Deus, nossa justiça, alguma coisa assim. O nome do cara também é muito profético para tudo que ele está fazendo, entendeu? E sempre foi assim na Bíblia. O nome dos profetas tinha a ver com o ministério que eles exerceram, entendeu? Então, assim, o teu nome é Vitor, né? É o que? Vitória? Isso. Vitória, né? E o meu é Mateus, que é um nome romano, paralelo com o que seria o Natanael, né? Que é hebraico, que é presente de Deus. Então, aqui é um presente, é uma vitória, é um presente de Deus, isso que a gente está produzindo aqui. Entendeu? Então, assim, o seu nome leva o teu propósito de vida. Por isso que também você tem que pensar também na questão do nome que se dá para os seus filhos, né? A gente tudo leva uma simbologia, leva uma energia, né? Inclusive
propósito. Existe a gematria, né? Que é onde você pega o seu nome, você faz as contas lá e ele fala qual que seria esse objetivo, uma coisa bem legal também. Um dia a gente pode isso. Não vamos entrar em gematria nem em cabala e também jamais quer marcar uma data para as coisas acontecer. Mas esse metade de 2026 para 2027 parece muito que é o estopim do começo das trombetas. Ali, das trombetas, sabe? Sim. Assim, o selo já deu o que tinha que dar, já abriu tudo quanto é selo, parece. Então é tudo conjectura, a gente não pode falar que é. Parece que já abriu tudo que tinha que abrir de selo, entendeu? E agora, até o próprio nome, quando começou o Covid ali, né? Se você pegar e o primeiro cavaleiro sai com uma coroa para vencer as nações, não sei o que, coroa, Covid, né? Tem tudo coronavírus. Corona é coroa. Nem é bom falar muito, vírus, porque senão nem é bom falar. Nem é bom falar. Então, assim, você vê que as coisas, cara, elas estão linkadas e tá estampado assim, pá, entendeu? Só que a gente às vezes não quer enxergar. Então, você não precisa do Apocalipse para entender que o mundo está chegando no fim, cara. Assim, no fim. Ou vamos todo mundo se lascar, né? Ou uma boa parte vai se lascar de qualquer jeito, não tem o que fazer. Espero que a gente não se lasque no processo, né? E no final tenha uma redenção, né? Como vai ser essa segunda vinda também é um outro assunto, deixa um outro vídeo que a gente... Não, pra mim já tô doido. Mas assim, você vê que assim, é um tempo assim de se apegar com Deus. Quem é santo, santifique-se. Quem é impuro, cometa impureza. Tome o seu partido, né? Ou você é contra ou você é a favor a Deus, entendeu? E é melhor ser inimigo do diabo do que inimigo de Deus, né? O pior inimigo é aquele que é o mais forte, né? Então é melhor ser amigo de Deus, né? Do que inimigo de Deus, né? O pior inimigo que um homem pode ter não é o diabo, é o próprio Deus, né? Por isso que fala, teme aquele que tire... Só que se você vai para ele só com medo também não serve. Ele quer que você se aproxime por amor. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar, já deu por hoje. Até a próxima. Que a paz esteja com você. Compartilhe o vídeo, o material. Deixe o seu comentário. A gente vai respondendo conforme possível. Deixe a sua sugestão. Siga o canal. E vamos em frente. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.